sede aqui de receber algo novo. Amém. Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, Senhor, pelo privilégio, ó Pai, de poder mais uma vez, Senhor, fazer uso da tua palavra, Senhor. Quero te louvar, ó Pai, porque tu és bom, ó Deus, e a tua bondade se manifesta, Senhor, sobre a nossa vida. Nós te louvamos, ó Deus, pelo domingo maravilhoso que o Senhor está nos dando, Pai. Te louvamos, ó Deus, por cada família que está aqui reunida para glorificar o teu santo nome. Pai, que nenhum impedimento, que nenhuma adversidade, Senhor, possa nos impedir, ó Pai, de chegar até perto do Senhor, ó Pai, de desfrutar da graça abundante que o Senhor tem liberado sobre nós, de desfrutar dos teus planos perfeitos, ó Pai. Nós te pedimos agora, ó Deus, que a tua palavra, Senhor, possa moldar o nosso coração, possa moldar o nosso caráter, e que possamos, ó Pai, nos parecer mais com o Senhor, ó Pai, que possamos nos parecer mais, ó Deus, contigo, ó Deus, é o que nós te pedimos, ó Pai. Fala conosco através da tua palavra, que não seja eu, ó Deus, mas seja o teu Espírito Santo falando ao nosso coração, é o que nós te pedimos e te agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 28, amém? Atos, capítulo de número 28. Eu queria compartilhar esse texto, irmãos, que falou muito comigo, e eu queria ministrar o teu coração acerca desse texto. Atos capítulo 28, nós vamos ler do versículo 1 em diante. Diz assim: e havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta, e os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque, acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. E havendo Paulo ajuntado uma grande quantidade de vides e pondo-as no fogo, uma víbora fugiu do calor e lhe acometeu a mão, ou em outras palavras, mordeu-lhe a mão. E os bárbaros, vendo-lhe a víbora pendurada na mão, diziam uns aos outros: certamente este homem é um homicida, visto como escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas sacudindo ele a víbora logo no fogo, não sofreu nenhum mal. Amém? Você pode repetir comigo: não sofreu nenhum mal. Amém? Só até aqui. Queridos, esse texto é um texto muito poderoso, e eu queria compartilhar com vocês alguns princípios que nós recebemos aqui. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele foi preso por conta do evangelho. Amém? Paulo foi condenado a ser preso por falar do evangelho, por falar do amor de Deus. E quando nós olhamos para o capítulo 27 de Atos, você vai ver que Paulo, ele está saindo preso dentro de um navio, e ele está tendo como destino Roma, né? Ele parte para Roma dentro de um navio, junto com muitos outros presos. E esse navio começa a navegar, e Paulo, ele começa a liberar uma palavra para o capitão do navio, para as pessoas que estão ali dirigindo aquela embarcação. Ele diz assim: olha, Deus tem falado comigo, e esse barco aqui vai passar por uma grande catástrofe. Esse barco aqui vai passar por uma tempestade, e essa tempestade pode trazer muitos males para nós. É melhor nós mudarmos a nossa rota, é melhor nós mudarmos o nosso caminho. Mas a Bíblia diz, irmãos, que as pessoas que estavam ali no comando dessa embarcação não ouviram a Paulo. E às vezes a gente lendo esse texto, a gente pensa assim, que esses homens foram negligentes, mas nós também não ouviríamos, não é não, Vitão? Imagina, você está prendendo uma pessoa, aí você coloca ela presa dentro do cárcere, e você está levando ela para a prisão, e de repente ela começa a dizer para você: olha, esse barco aqui vai afundar, esse barco aqui vai perder o controle. O que nós faríamos? Com certeza ninguém ouviria um preso, com certeza ninguém ouviria esse homem que está sendo conduzido para uma prisão. E foi o que aconteceu também com os chefes dessa embarcação, com o capitão dessa embarcação. Paulo começou a liberar para eles instrução, mas eles não quiseram ouvir a Paulo, porque Paulo estava privado da sua liberdade ali dentro daquele barco. Mas a Bíblia diz, irmãos, que de repente uma tempestade começou a vir,
E aquele barco foi levado ao mar e eles perderam totalmente o controle da viagem. Eles perderam totalmente a direção de onde eles estavam indo. E quando nós olhamos lá no versículo 9 do capítulo 27, a Bíblia vai dizer para nós que depois de muitos dias já perdidos, sem esperança deles encontrarem um caminho de volta para qualquer lugar onde tivesse terra firme, esses homens já estavam sem comer, esses homens já estavam sem beber, esses homens já estavam se preparando para morrer. E mais uma vez Paulo, ele recebe uma visita do Espírito Santo. Deus visita ele lá dentro do barco, e aí o Espírito Santo diz para ele: Paulo, diga para esses homens que ninguém vai se perder nessa embarcação. Diga para eles que se eles ficarem dentro do barco, todos eles vão ser preservados, só o barco vai se perder. Para que eles saibam que alguém que liberou uma palavra aqui, liberou uma palavra porque foi direcionado por Deus. Querido, sabe o que eu quero pegar aqui dentro desse ponto da mensagem? Às vezes nós não queremos ouvir o que Deus está liberando sobre nós, não queremos ser sensíveis ao que o Espírito Santo está liberando para a nossa vida, e às vezes, por pegarmos um caminho diferente, por tomarmos uma direção sem a consulta do Espírito Santo, muitas vezes algumas estruturas da nossa vida são afetadas. Deus não permite a perca da nossa vida porque a sua misericórdia e a sua graça é muito grande, mas muitas vezes a nossa estrutura, aquilo que nós carregamos conosco se perde. Muitas vezes aquilo que está na administração da nossa mão, muitas vezes a nossa família, muitas vezes os nossos amigos, muitas vezes as pessoas que nos cercam, elas sofrem porque nós estamos fugindo da vontade de Deus, nós estamos caminhando na contramão daquilo que Deus nos direcionou a caminhar, e às vezes a nossa estrutura é afetada, porque nós não estamos conseguindo ser sensíveis ao que o Espírito Santo de Deus está falando. A Bíblia diz, irmãos, que quando Paulo libera essa palavra, dentro deles nasce um temor, dentro deles nasce uma esperança. E aí sabe qual é a segunda coisa que Paulo diz para eles? Paulo diz para eles assim: olha, a partir de hoje, retomem o ânimo de vocês, pode comer, pode beber, ninguém aqui vai morrer. Parem de fazer jejum, vamos fazer a comida, vamos nos alimentar, porque nós precisamos estar preparados, porque nós vamos ser salvos por Deus, e o nosso corpo físico precisa estar pronto, a nossa alma precisa estar alegre. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Que quem é usado por Deus, que quem é direcionado pelo Espírito Santo, ainda que esteja dentro de uma tempestade, sempre vai ter uma palavra temperada, sempre vai ter um controle da situação, porque quem está sendo governado por Deus pode estar no meio do caos, mas o caos não vai estar dentro dele, porque quem tem o Espírito Santo dentro de si não vai dar espaço para o caos entrar dentro da sua vida. Meu irmão, nós estamos atravessando um momento de pandemia, amém? Muitas pessoas estão com o caos dentro deles. Às vezes o coronavírus não atingiu a tua saúde física, mas atingiu a tua saúde emocional. Muitas pessoas pararam a vida por conta desse vírus. Muitas pessoas pararam a sua história por conta desse vírus. Muitas pessoas estão aceitando as perdas, estão aceitando as portas fechadas, estão aceitando as adversidades, porque estão pensando assim: todo mundo está sofrendo, então o que está acontecendo na minha vida, o que está acontecendo na minha casa, o que está acontecendo na minha vida é normal. Ei, deixa eu te dizer uma coisa: isso que está acontecendo não pode ser normal para você. Pergunte por quê? Porque você tem o Espírito Santo dentro de você, porque a tua esperança não é terrena, a tua esperança é celestial. Deus quer usar a sua igreja nesse tempo, para que a igreja tenha uma resposta, para que a igreja tenha uma palavra de ânimo, para que a igreja tenha uma palavra de esperança. Deus me chamou e Deus te chamou, querido, para que no meio deste caos, nós possamos liberar uma voz que vai trazer calma, uma voz que vai trazer paz, uma voz que vai fazer as pessoas retomarem o seu ânimo, uma voz que vai fazer as pessoas retomarem as suas atividades, uma voz que vai fazer as pessoas retomarem aquilo que elas acreditam ser o ideal para a sua história. Eu quero que você levante a sua mão, porque eu quero profetizar sobre você. Deus vai direcionar a sua vida.
Deus vai direcionar a sua história, e porque Deus vai direcionar a sua vida, vai direcionar a sua história, você vai ter a capacidade de dirigir a tua família, você vai ter a capacidade de ser alguém pontual para os teus amigos, você vai ter a capacidade de liberar uma palavra na empresa onde você trabalha. Ah, pastor, mas ninguém me ouve lá. Mas agora vão começar a te ouvir, porque a palavra que vai sair da sua boca vai ser direcionada pelo Espírito Santo. A palavra que vai sair da sua boca vai ser uma palavra pontual, vai ser uma palavra que o céu vai dirigir através de você, e o nome do Senhor vai ser glorificado, porque você vai ser usado por Deus para mudar o ânimo, para mudar a esperança das pessoas, para liberar uma palavra que dá vida. Se você crê nisso, por favor, celebre a Jesus nessa manhã. Aleluia. Irmãos, a Bíblia diz que o barco foi todo despedaçado. A tempestade quebrou o barco todinho, como Paulo havia dito. Mas antes da tempestade destruir todo o barco, Paulo foi orientado. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quando o Espírito Santo governa a tua vida, não existe crise que você atravesse que antes o Espírito Santo não te alerte. Não existe dificuldade que você passe sem que antes o Espírito Santo libere uma palavra que vai confortar o teu coração, sem que antes o Espírito Santo libere algo que vai mudar a tua vida, que vai te dar a capacidade de suportar tudo que você vai atravessar. A Bíblia diz que Paulo, junto com todos os presos, permaneceram vivos. Alguns foram levados pelos pedaços do barco, outros foram conduzidos pelas ondas e foram lançados dentro de uma ilha. A Bíblia diz, irmãos, que um pouco antes do barco ser atracado na ilha, os comandantes soltaram uma âncora, e a âncora desceu, e eles perceberam que a âncora tocou o chão muito rápido. Então eles perceberam: nós estamos próximos de terra firme. E aí esses homens pensaram assim: já que nós estamos próximos de terra firme, vamos deixar a âncora aqui, vamos pular na água e vamos a nado até a terra firme. Sabe o que Paulo falou? Não pulem do barco, porque ainda que vocês tenham a capacidade humana de nadarem até a terra firme, Deus deu uma ordem para a gente ficar dentro do barco, e Deus deu uma ordem que ninguém vai se perder. E se você ler o capítulo 27, se eu não me engano, 287 ou 277 pessoas que estavam presas dentro do barco, nenhuma se perdeu. Porque quando Deus está com você dentro da adversidade, Deus não te permite pular para fora dela. Porque quem pula fora da adversidade que está passando antes do tempo, vai ter que voltar dentro dela para aprender as lições que Deus só te dá dentro da adversidade. Sabe qual é o nosso maior problema como cristãos, irmãos? Que às vezes nós estamos passando por algumas adversidades e a gente pensa que é o inimigo que está colocando. A gente pensa que essa adversidade nós estamos passando porque alguém está desejando mal para nós. Talvez seja porque Deus está nos ensinando alguma coisa. Então não pule fora do barco enquanto Deus não te der uma ordem. Não tente com a sua mão dar um jeitinho na situação que Deus está fazendo, permitindo você atravessar. Permaneça até que Deus dê uma ordem para você pular fora dessa adversidade. Porque quando Deus te der uma ordem para você sair de dentro dessa adversidade, Ele também vai dar direção, Ele também vai dar provisão, e Ele também vai preparar tudo fora dessa adversidade para que você possa desfrutar daquilo que Ele tem para você. A Bíblia diz, irmãos, que Paulo e todos esses presos aqui conseguiram chegar na ilha. E o capítulo 28 que nós lemos, lá no versículo de número 1, diz assim: que quando eles pisaram na ilha, eles descobriram que essa ilha se chamava Malta. E aí os bárbaros pegaram eles, resgataram eles das águas, viram que eles estavam chegando, que o barco tinha se destruído, pedaço de barco, pedaço de coisa voando assim na água, irmãos. Imaginem aquele destroço chegando na beira da terra. Aqueles homens pegaram aqueles homens molhados ali, com frio, e colocaram eles perto de uma fogueira. Aí sabe o que Paulo fez? Paulo começou a buscar gravetos, começou a buscar tronco de árvore, pedaço de madeira para aumentar o fogo. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quem tem um chamado de Deus, quem tem o Espírito Santo de Deus dentro dele, até quando está atravessando a adversidade, consegue trabalhar para servir os outros.
Paulo precisava ser servido, porque ele acabou de sair da água. Ele estava no mesmo barco como todo mundo que estava chegando desesperado dentro da terra firme, mas Paulo não estava desesperado, porque Deus já havia lhe dado uma palavra, e de vez de sentar e se aquecer com o fogo, ele também estava trabalhando para aumentar o fogo. Ele começou a buscar gravetos, ele começou a contribuir com aquilo que estava acontecendo. Sabe, querido, eu aprendo com Paulo aqui que não importa a adversidade que eu estou passando, não importa o vale que eu estou passando, se eu fui chamado por Deus para servir, para trabalhar, mesmo no meio da adversidade, Deus vai me dar força para trabalhar, Deus vai me dar força para avançar, Deus vai me dar força para fazer algo diferente. O Espírito Santo de Deus vai te capacitar, querido. O Espírito Santo de Deus vai te dar força. Quando ninguém mais tiver força, você vai ter. Quando ninguém mais tiver esperança, você vai ter. Quando todo mundo estiver parado, você vai estar em movimento. Porque quem tem o Espírito Santo dentro dele não vai ficar paralisado pelo medo, não vai ficar paralisado pela adversidade, mas vai se mover debaixo do Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, tudo isso aqui que eu falei até agora foi só para preparar o teu coração. Vou começar a pregar agora, amém? Eu quero te dizer 3 coisas dentro desse texto para você guardar e para você levar para a sua semana, amém? A primeira coisa que eu quero te dizer, queridos, quando Paulo ele chega nessa ilha, e aí ele começa a juntar os gravetos, e ele aumenta o fogo, a Bíblia diz que uma víbora sai do meio do fogo, porque ela estava no meio desses gravetos e gruda na mão de Paulo. E aí Paulo pega essa víbora e começa a balançar a mão com a víbora segurando nele, mordendo ele. E aí logo os homens que estão ali, os bárbaros, começam a dizer: esse homem aí está amaldiçoado, porque ele acabou de ser livre de um naufrágio, mas o pecado dele é tão grande que agora uma víbora pegou na mão dele, ele não vai escapar da morte. Só que Paulo, sacudindo a mão, jogou a víbora no fogo, e aqueles homens ficaram esperando ele cair, ficaram esperando ele morrer, mas ele não morreu, porque aquilo que não te mata te fortalece. Sabe o que eu quero que você guarde no teu coração, queridos? O adversário lançou uma serpente para tentar paralisar Paulo e para tentar matar Paulo, mas Deus fez dessa serpente uma oportunidade para Paulo ser elevado diante das pessoas, para Paulo ter um testemunho para contar. Sabe, o adversário cria situações para te matar, mas Deus transforma essas situações em testemunho para que o nome dele seja glorificado. Sabe o que eu quero te dizer, meu irmão? Essa situação que foi criada na sua vida, que todo mundo está esperando você fracassar, todo mundo está esperando você cair, todo mundo está esperando você ser derrotado, Deus vai usar essa situação para te promover, para que o nome de Jesus seja glorificado através da sua vida. O diabo pode até preparar uma serpente para tentar te matar, mas Deus usa essa serpente como testemunho para te promover. Se você crê nisso, por favor, aplaude a Jesus nessa manhã. Sabe qual é a segunda coisa que eu quero te dizer, meu irmão? A Bíblia diz que nessa ilha tinha um homem muito rico, e quando esse homem muito rico ouviu dizer que um homem saiu de dentro do barco, foi mordido por uma cobra e não morreu, ele falou: esse homem tem alguma coisa diferente. Meu pai está doente, traz ele aqui para orar. Meu pai está enfermo, traz ele aqui na minha casa, porque quem sabe esse Deus que ele está falando está com ele, vai curar o meu pai. Sabe o que aconteceu, irmãos? Mandaram chamar Paulo. Paulo foi na casa desse homem rico. Quando Paulo coloca a mão sobre o pai dele e começa a orar, esse homem é curado. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Dentro desse momento de adversidade, dentro desse momento de turbilhão, dentro desse momento de tempestade, Deus, através das batalhas que você vence, vai soprar o seu nome, vai mostrar que Ele é com você, que o que está acontecendo na sua vida não é casualidade, que o que está acontecendo na sua vida não está acontecendo por causa da sua capacidade, mas está acontecendo porque Ele está com você, e porque Ele está com você, Ele vai te promover, Ele vai te colocar em lugares estratégicos, Ele vai colocar você diante de pessoas que tenham aquilo que você não tem, para que você entregue o que você tem e receba aquilo que você não tem. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Quando Paulo ora por esse homem, quando Paulo libera a cura sobre esse homem, as pessoas que estavam rejeitando ele, agora começam a aceitá-lo.
Sabe aquelas pessoas que falaram assim, esse homem aí deve estar amaldiçoado? São as mesmas pessoas que estão falando assim, nós queremos oração, nós queremos que você coloque a mão sobre nós, porque do mesmo jeito que esse homem foi curado, nós cremos que nós seremos curados também pela sua mão. Nós cremos que Deus está com você, nós cremos que tem alguma coisa nova com você. Sabe o que eu quero te dizer, querido? Você não vai conquistar as pessoas que te rejeitam com palavras. Você não vai conquistar as pessoas que te rejeitam tentando se defender. Pare de tentar se defender. Deixem falar o que quiserem de você, deixem pensar o que quiserem de você. Você não vai se defender. Você não vai mudar o conceito das pessoas se defendendo. Você vai mudar o conceito das pessoas trabalhando e mostrando que Deus está com você, porque os resultados que você vai ter vai mostrar que é Deus que está com você. Os resultados que você vai ter vai mostrar que Deus está com você, colocando a mão onde você põe a mão, colocando o pé onde você põe o pé, entrando aonde você entra, abrindo a porta junto com você. Eu quero liberar sobre toda a igreja, meu irmão, não é tempo de se defender. Deixa quem quiser falar, falar. Deixa quem quiser se levantar, se levantar. Continue trabalhando, porque as tuas obras vão mostrar que Deus está com você. A tua unção vai mostrar que Deus está com você. As portas que vão se abrir vão mostrar que Deus está com você. Se Deus estiver com você, Ele vai validar o que você faz, Ele vai validar os lugares onde você entra, Ele vai validar a obra que você faz. Se você crê, por favor, faz alguma coisa para Jesus. Ai, Jesus. Sabe, irmãos, eu disse uma coisa aqui para os líderes ontem, eu quero estender para vocês. Quando o teu nível de influência muda, quando o teu nível de alcance muda, quando você começa a se tornar mais relevante, quando você começa a alcançar outros patamares, outros níveis, quando a tua voz começa a chegar mais longe, o teu nível de ataque também sobe. O teu nível de afronta também sobe, porque quanto maior é a relevância que você tem, maiores serão os ataques que você recebe. Sabe, todo mundo quer ter o seu nome elevado, todo mundo quer ver a sua empresa crescer, mas quando você vê uma empresa se desenvolvendo, ela começa a passar por várias adversidades. Tem muita gente aqui que tem empresa, tem aqui o Vitão, Gilmara. Todo mundo pensa assim, meu Deus, aqui a foto legal no Instagram, deve estar bombando, meu Deus, olha lá que bonito, está tão fácil, está ganhando dinheiro, está ficando rico, mas só quem está dentro do barco sabe como é que é. Só quem está atravessando o vale sabe como é que é. Sabe, tem gente que pensa assim, meu Deus, a igreja está crescendo, você vê, mudou o site, mudou isso, mudou aquilo, meu Deus, Deus está fazendo tudo, está tudo acontecendo, as coisas estão fáceis, mas não sabe qual é o nível de ataque, não sabe qual é o nível de renúncia, não sabe o que é passar a noite sem dormir, não sabe o que é ir no velório um dia, o que é ir no hospital visitar outro dia, o que é falar no telefone, liberar uma palavra para alguém que não está conseguindo respirar. Ei, meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, quanto mais você cresce, maior é o nível do ataque que você recebe, porque o inferno, ele começa a atacar quem tem relevância diante do reino de Deus. Se você está sendo atacado, fique tranquilo, porque o diabo não ataca quem não oferece risco. Se o inferno está atacando a sua casa, se o inferno está atacando o teu ministério, é porque o teu ministério foi chamado por Deus, foi validado por Deus, é porque através da sua vida, é porque através da sua família, é porque através da sua empresa, Deus vai fazer algo grandioso. É por isso que o inferno está tentando parar a obra que você está tentando construir. Sabe o que eu quero que você guarde no teu coração? Deus estando com você, não se justifique. Continue trabalhando, continue avançando, continue declarando que Deus é bom. Está tudo muito difícil, alguém te pergunta, e aí, como é que está? Está tudo bem. E aí, como é que está? Está uma maravilha. Eu não consegui vender nada, mas eu estou na bênção, graças a Deus. Mas está doendo? Não, eu estou uma bênção, irmão. Você não sabe o que Deus está fazendo comigo.
Sabe o que é isso, querido? É se calar diante da adversidade. Tudo que o diabo quer é ver você reclamar, tudo que o diabo quer é ver você murmurar, tudo que o diabo quer é fazer com que essa luta que você está atravessando paralise a esperança que está dentro do teu coração. Mas você não vai parar porque Deus está te governando, você não vai parar porque Deus está te fortalecendo, você vai avançar e o nome dele vai ser glorificado sobre a sua vida. A terceira coisa e a última que eu quero te dizer, meu irmão, no versículo 16 do capítulo 28, acontece algo incrível. A Bíblia diz, irmãos, que todos os presos, esses 200, quase 300 presos, que estavam junto com Paulo, todos eles foram entregues para o capitão da ilha, foram entregues para os chefes da ilha, e eles foram presos em um lugar. Só que Paulo, ele foi o único que não foi preso junto com todo mundo. Ele foi tirado e levado para uma casa. Ele foi levado para a casa do chefe da guarda da ilha. E dentro dessa casa, ele começou a orar por todo mundo. Dentro dessa casa, ele começou a ser cuidado por esse homem rico, que teve o seu pai curado por causa da oração de Paulo. Sabe o que o homem rico da ilha falou? Esse homem aí, ninguém vai tocar nele. O tempo que ele estiver na ilha, eu vou sustentar ele, eu vou guardar ele, eu vou dar tudo que ele precisa. E ele vai continuar falando de Deus, ele vai continuar pregando livremente, ele vai continuar falando do Deus dele. Quem precisar pode vir aqui e receber uma consulta com ele dentro dessa casa. Irmãos, alguém que estava preso, agora está com propriedade particular para falar de Jesus. Alguém que estava preso, alguém que estava privado da sua liberdade, agora está dentro de uma casa, podendo fazer cultos, podendo glorificar o nome de Deus, podendo ajudar as pessoas. Sabe o que eu aprendo aqui? É a terceira coisa que eu quero te dizer. Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai viver coisas que você não vai conseguir explicar. Você vai viver coisas que as pessoas vão olhar e vai dizer, mas como que isso está acontecendo? Alguém vai olhar para você e vai dizer, mas como? Está todo mundo fechando, você está abrindo. Mas como? Está todo mundo perdendo o emprego, você está sendo promovido. Mas como? Todo mundo que chegou a 80% do pulmão morreu e você está aí de pé. Mas como? Todo mundo passou por essa enfermidade e entrou numa cadeira de roda, perdeu a esperança, mas o teu filho, a tua casa está vivendo algo novo. Deixa eu te dizer uma coisa, quando você está no centro da vontade de Deus, a enfermidade não vai te matar, os médicos serão surpreendidos, as pessoas irão se surpreender com o que você faz, aquilo que você vai viver não vai ser explicado, vai ser vivido. Não tem como explicar um preso dentro de uma casa livre para poder pregar durante 3 anos, não tem como explicar. Não tem como explicar um homem que acabou de ser livre do mar, acabou de ser picado por uma cobra, está de pé pregando o evangelho. Deixa eu te dizer uma coisa, querido, tem coisas que a gente não vai conseguir explicar, mas a gente vai conseguir viver. Porque quando você está com Deus, quando Deus está com você, tem coisas que você não precisa explicar. Não fique tentando encontrar um jeito de explicar o que a medicina não explicou. Não fique encontrando um jeito de tentar explicar aquilo que os empresários que são grandiosos não conseguiram explicar. Talvez eles estão fazendo contas matemáticas e não estão conseguindo prever a crise, mas Deus está te abençoando, está abençoando a sua casa, está abençoando o que você empreende. Deus está tocando você, está tocando a tua família. Sabe o que eu quero dizer para você? Quando você está no centro da vontade de Deus, você vai viver coisas que nem você vai explicar e nem você vai conseguir explicar para as outras pessoas. Se você crê nisso, por favor, meu irmão, se coloque de pé como alguém que está sendo renovado por Deus nessa manhã.